Bom dia, bom dia. Estamos aqui já ao vivo. É com muita alegria que estamos aqui para comemorar, o Junho Lilás. Vamos esperando algumas pessoas entrar. Que bacana. O Junho Lilás. Em junho foi feito, no dia 6, o programa de triagem neonatal, que aborda o teste do pezinho, que é muito importante, é um presente de boas-vindas para os bebês ao nascimento, e por isso comemoramos, chamado teste do pezinho, porque é feito no pé, onde é bem vascularizado, e também o Junho Lilás pela questão da cor trazer transformação, tranquilidade, e é por isso que estamos aqui. Eu vou convidar a minha amiga e também minha colega de trabalho, Cristina, que juntas estamos aqui há mais de 10 anos acolhendo esses bebês. Vamos lá? Cadê a Cristina? Então, se eu cometer alguma gafe aqui de Instagram, eu sou nova, é minha primeira live, vocês me desculpem, mantenham-se aí. Então vamos ver. Não deixem de continuar assistindo, tá? Vamos lá, Cristina. Estou esperando você para a gente começar nosso bate-papo sobre a triagem aqui. Então, a PAI é aqui onde a gente trabalha. Bom dia, olá, estamos aqui então para comemorar o Junho Lilás, o mês da conscientização da triagem neonatal, mais comumente chamado como teste do pezinho. E como a Daniela falou, nós estamos aqui há quase 15 anos já no serviço de triagem neonatal da Pai Vitória, como endocrinologistas pediátricas, fazendo atendimento dos bebês que têm alterações endocrinológicas no teste do pezinho. E aí, no caso, o hipotireoidismo e a hiperplasia de suprarrenal. Lembrando que a PAI é um serviço uma instituição de terceiro setor, com serviços educativos, e há mais de 55 anos de história. Estamos aqui também lembrando a importância desse serviço, que junto com o movimento apaiano começou, e não só nas questões de saúde, mas também envolve a questão da assistência social, da inclusão das crianças com deficiência mental, deficiência física, questão do autista. Então, é um serviço de excelência e a gente fica muito feliz de trabalhar nesse serviço. Quem puder fazer doação é muito importante. Isso aí. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho, Dani, de como começou esse serviço de triagem, aqui tanto no Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo. É importante demais dizer que é um serviço de referência aqui no Espírito Santo. A Pai Vitória centraliza um serviço de triagem estadual, fazendo o acolhimento de todos os testes do pezinho que são feitos no estado do Espírito Santo. Ou seja, todas as cidades do Espírito Santo são capacitadas a colher teste do pezinho nas suas unidades de saúde. E esses testes do pezinho, então, são encaminhados para a Pai Vitória, e aqui com o nosso laboratório próprio é feito essa triagem, essa avaliação. E aí, a partir do momento que esses exames são alterados, existe todo um serviço de chamada, de recall dessas crianças para que elas venham para cá para a gente fazer o acompanhamento, Dani? Essa história, começa lá no Canadá, nos Estados Unidos, na década de 70, o início foi com a Fenícia Tumulha, quando viu que podia fazer o teste do pezinho e colocar no papel de filtro, e isso facilitou muito a vida, de todos os serviços, porque através disso o sangue poderia ser coletado e mandado a longo dos laboratórios centrais. E depois, lá na década de 70, isso veio para o Brasil, a PAI
de São Paulo, que hoje se chama Instituto Jocaimite, né? E começou aqui no Brasil como serviço pioneiro da triagem neonatal do Brasil. Mais tarde, em 1991, nós iniciamos aqui no Espírito Santo, e em 1992 foi instituído como obrigatório o teste do pezinho, devido à importância de fazer o diagnóstico precoce, facilitando, assim, o acesso dessas crianças ao serviço de triagem neonatal, evitando que muitas ficassem com retardo mental, que é uma principal preocupação do caso do, né? E em 2001, junto com o Ministério da Saúde, foi instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal, e com isso nós conseguimos ter, né, um grande passo para esses bebês. E, enfim, foram várias fases, né, Cristina? Esse programa, fase 1, 2, conta um pouquinho sobre essas fases do programa. Isso aí. Aqui no Espírito Santo, nós já estamos na fase 4 da triagem neonatal, né, que começou apenas com fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito na fase 1. Hoje a gente já está triando fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, hemoglobinopatias, né, anemia falciforme e deficiência de biotinidase. No caso da endocrinologia, a gente avalia, então, o hipotireoidismo congênito e a hiperplasia adrenal, que são doenças que, quanto antes forem triadas, a gente evita que os bebês tenham retardo mental, no caso do hipotireoidismo congênito não tratado, e no caso da hiperplasia adrenal, até a morte. Né? Eu acho que a gente agora pode falar um pouquinho de cada doença, né, Dani? Para que a gente, que o público entenda um pouquinho do que a gente está falando. Lembrando que aqui no Espírito Santo existem 480 postos de coleta, distribuídos em 78 municípios, contando com unidades de saúde, contando com maternidades, e esse fluxo, ele funciona numa rede integrada, um sistema de regulação mesmo dos bebês, que precisam vir o mais rápido possível para consulta, né? Como você já falou anteriormente, alguns bebês são, né, quando o exame não está muito dentro, né, do valor de referência, repete-se o exame e alguns bebês já são encaminhados diretamente para consultar conosco aqui na PAI, né, fazendo os exames aqui no laboratório que tem segundo andar. Vamos falar um pouquinho de hipotireoidismo. Isso mesmo. A gente tem que lembrar que a Pai Vitória, como centro de referência da triagem neonatal, faz os testes do pezinho do sistema SUS, como a Daniela falou, mas a gente também faz teste do pezinho particular, que são esses testes do pezinho ampliados, né, completos, que podem triar mais de 50 doenças. É importante a gente reforçar que a questão da triagem neonatal, é importantíssimo que esse bebê faça o teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que entre o terceiro e o quinto dia de vida? Não pode fazer antes, não pode fazer na maternidade? A gente pede para que esse teste do pezinho seja feito entre o terceiro e o quinto dia de vida, por quê? Antes do terceiro dia de vida, algumas crianças podem ter instabilidades em relação à maturidade, né, do próprio sistema, e aí a gente ter falsos positivos ou falsos negativos em relação aos exames, principalmente em crianças prematuras. Então, a gente tem toda uma triagem neonatal especial para crianças prematuras, por exemplo, né, os bebês prematuros que estão retidos em maternidade. As maternidades, a gente tem convênios com maternidades aqui do Espírito Santo, que mandam para a gente os testes do pezinho desses bebês retidos, e a gente faz todo um contato com essa maternidade, com esses médicos, dizendo o seguinte: assim que esse bebê tiver alta, ele vai vir para acompanhamento conosco. Então, reforçando, os bebês prematuros precisam fazer teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida, como qualquer outro bebê, mas aos 30 dias de vida, eles precisam repetir o teste do pezinho, exatamente porque eles são imaturos, são bebês muito pequenos e que podem ter comprometimento tanto do TSH quanto da 17-hidroxiprogesterona, que é a triagem para hiperplasia adrenal. E se ficarem retidos por mais tempo, esse teste do pezinho pode ser repetido com 120 dias. Então, as maternidades que têm convênio com a PAI estão cientes disso. A gente tem toda uma rede de apoio, como a Daniela falou. E é preciso que a gente esteja em contato direto. Eu, a Daniela e toda a nossa equipe aqui da Pai Vitória,
assistente social, né, a farmacêutica, assistente social, psicóloga vão entrar em contato com as dessas maternidades, dessas famílias, e vão dizer, então, todo o protocolo que a gente vai seguir em relação ao acompanhamento desse bebê. É importante lembrar, né, Cris, falar como é a incidência alta no caso do hipotireoidismo congênito. Aqui no nosso estado, a incidência gira em torno de um bebê para cada 2.200 que nascem. Né? O último censo de 2018, nasceram 55 mil bebês no estado do Espírito Santo. E a gente tem em torno de 4.000 a 4.200 testes coletados aqui por mês no nosso serviço. Né? Então, assim, 88% nós temos de cobertura no estado do Espírito Santo. E é pensando nisso que a gente precisa de estar alertando para que essa cobertura aumente. Né? Precisamos de melhorar essa cobertura. Por isso, nós estamos fazendo essa live, procurando fazer com que esse 12% aumente. Dani, o pessoal está falando que seu áudio não está bom. Diminui um pouquinho o volume do seu áudio, para ver se ele melhora. Vê se melhorou. Isso. Tá melhor? Eu acho, Dani, que a gente pode falar um pouquinho de cada doença, né? E falar um pouquinho de todas as perguntas que chegaram para a gente ao longo dessa semana, para a gente dar um geral, né? Isso, vamos lá. Uma coisa importante que a gente sempre é perguntado é essa questão mesmo dos prematuros que ficam retidos no hospital, né? Então, a coleta deve ser feita dos prematuros, assim como das crianças a termo, do 3º ao 5º dia. Nós precisamos repetir essa coleta com 15 dias e também repetir com 30 dias, porque é importante não ter crianças falso negativas e falso positivas, né, Cris? Porque o bebê prematuro tem toda a questão da imaturidade, da função do sistema hipotálamo, do eixo hipotálamo-hipófise tireoidiano, a questão da imaturidade da função renal. Então, realmente, essa é o ponto-chave, a principal pergunta das médicas que trabalham em UTIs neonatais em relação a essa questão da nova coleta. Isso. Né? As crianças, lembrando, né? Muitas perguntas chegam para a gente assim, mas qual é o ponto de corte, de alteração que a gente deve levar em consideração? Para o hipotireoidismo congênito, toda vez que o TSH do teste do pezinho fica acima de 9, aqui no estado do Espírito Santo, o nosso ponto de corte é 9. O que acontece? Esse ponto de corte não é um ponto de corte padrão no Brasil, né? Cada estado tem o seu ponto de corte, tem a sua população, e foram feitos estudos baseados em cada população. Aqui no Espírito Santo, a gente tem um ponto de corte de 9. Então, toda vez que o TSH vem acima de 9, essa criança é chamada ou para repetir o teste do pezinho, ou para já vir a nossa consulta. E eu e Daniela faremos, então, o acompanhamento dessas crianças. Na primeira consulta, a gente já faz toda uma triagem desse bebê, exame físico. Esse bebê já passa pela coleta de exames séricos aqui na Pai Vitória mesmo. E tudo é feito aqui no laboratório da Pai Vitória. Por isso que a gente tem um tempo rápido de resultado desses exames, né? A gente consegue ter um resultado rápido. A mediana em torno de 4 dias, né? Isso. E dependendo do exame físico e do teste do pezinho, dependendo do nível de alteração do teste pezinho, a gente já inicia o tratamento aqui mesmo na primeira consulta. Nós sabemos que existe, que o exame físico não é muito, não tem uma sintomatologia muito exuberante nesses bebês, mas alguns dados nos fazem acreditar e às vezes começamos imediatamente o tratamento dessas crianças, porque é melhor, quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor, né? No caso do hipotireoidismo, para evitar não só o retardo mental, mas também com alterações na questão do desenvolvimento, do aprendizado lá na escola. Então, é melhor a gente iniciar o mais rápido possível e depois suspender se esse exame não for confirmatório, do que atrasar o início do tratamento desses bebês. É importante a gente reforçar que o teste do pezinho sendo feito em tempo hábil, que a gente fala entre 3º e 5º dia de vida, ele vai estar aqui na nossa mão muito rapidamente, na PAI,
e rapidamente esse bebê já vai estar pronto para ser tratado. Quanto antes dos 30 dias a gente tratar esse bebê com hipotireoidismo, melhor. Né? A gente também tem um parceiro aqui da Pai Vitória, que trabalhou com a gente muitos anos, um mestre, o Dr. Ronald, né? O Dr. Ronald Freire, que faz os ultrassons desses bebês pra gente lá no Hospital das Clínicas, né, Dani? Isso aí, esse ultrassom nos ajuda muito a fazer a questão do diagnóstico diferencial. Nós sabemos que 85% desses bebês nascem com a questão de genesia, né, que é a alteração no momento ali da transformação e do fim da transformação da tireoide, e 15% só relacionado às questões genéticas, né? Então, a gente consegue, junto com o ultrassom que ele faz, conseguir o diagnóstico diferencial, separar os bebês que realmente vão ter hipotireoidismo definitivo daqueles bebês que têm um hipotireoidismo transitório. Né, Cris? Exatamente. E aí a gente acompanha esses bebês. Aqui eu e Daniela acompanhamos esses bebês de primeira consulta e de primeiro momento até os 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade, que é o momento que a gente vai fazer o etiológico e saber se realmente esses bebês vão permanecer no tratamento, se é um hipotireoidismo definitivo ou transitório, no caso daqueles que não têm alteração de tireoide, a ultrassom. E aí, posteriormente, esses bebês que têm um hipotireoidismo definitivo permanecem aqui na PAI até os 10 anos de idade em acompanhamento com a Letícia Guimarães, que também é endócrino-pediatra, que faz o acompanhamento desses bebês com diagnóstico definitivo. Exatamente. Essas crianças prematuras, né, também tem essa questão aí da hipertireotropinemia, né, que costuma fazer um TSH mais alto após alguns meses, por isso que a gente repete esses exames. Outra coisa importante da gente lembrar do teste do pezinho, que teve muita pergunta essa semana, é a questão da síndrome de Down, né? Assim, não é detectada no teste do pezinho a síndrome de Down. É detectado somente aquelas 6 doenças, né, pela atual programa de triagem neonatal, aquelas 6 doenças que a Cristina comentou no início. Síndrome de Down não é detectado no teste do pezinho, ok? Mas é importante lembrar que as crianças com síndrome de Down têm uma incidência um pouco aumentada de hipotireoidismo congênito. Então, se esses bebês tiverem alteração de TSH, eles vão ser acompanhados aqui no nosso setor de triagem neonatal. Nós estamos dentro da Pai Vitória, mas num setor especial de triagem neonatal, né? Que faz a triagem do hipotireoidismo, da hiperplasia, das hemoglobinopatias, né? Da fibrose cística, da fenilcetonúria, e são acompanhados por profissionais aqui da Pai Vitória ou em serviços que a gente chama de serviços de apoio, que estão em outros hospitais. O que a gente gostaria muito de reforçar é que não deixem de fazer o teste do pezinho dessas crianças entre o 3º e o 5º dia. Ah, mas meu bebê, eu moro longe, eu moro no interior. É importante demais, a gente sempre reforça que os pediatras que estão nas maternidades, que vão dar alta para esses bebês, eles reforcem a importância do teste do pezinho, né, que essas famílias vão, para que essas famílias vão ao posto de saúde e façam essa coleta para que a gente consiga fazer uma triagem efetiva. E os bebês retidos também. Então, as maternidades, é claro que já estão muito mais atentas, né, e acabam fazendo isso mais rápido. É importante lembrar também que o remédio, ele é um comprimidinho pequenininho, deve ser triturado e colocado numa colherinha com água ou leite materno, tem que ser dado preferencialmente de jejum, né? Evitar dar, fazer um jejum direitinho, evitar dar junto com outra medicação, como ferro, como cálcio, né? Fazer o jejum de 20 minutos para poder o bebê iniciar a alimentação, né? A mamadeira, no caso. É importante a gente falar para a mãe da regularidade dessa administração da medicação, né? E aqui na PAI, como a nossa equipe trabalha bem parceira, a gente faz os atendimentos clínicos, mas a gente tem os nossos profissionais multidisciplinares que nos ajudam nesse reforço das famílias. Se a criança falta consulta, eles são acionados, essas famílias são acionadas para que não deixem de vir aqui, então a gente consegue fazer segurar essas crianças aqui com bastante tranquilidade. Acho que a gente pode falar um pouquinho de hiperplasia agora, né, Dani? Sim. Só fechando a questão na questão da pandemia,
nós estamos fazendo atendimento normal, assim, claro, os de primeira vez, nós fazemos atendimento presencial e os pacientes de atendimento, né, que já são nossos pacientes, nós estamos fazendo atendimento via telefone. Viemos aqui, olhamos o prontuário, olhamos o resultado do exame e telefonamos para aqueles casos que precisam mudar a dosagem de medicação. Então, nós, graças a Deus, com a pandemia, isso não houve diferença na questão da coleta e nem na questão da continuidade do tratamento. Nós fomos conseguindo dar conta da situação toda que a pandemia trouxe para essas famílias. Né? As crianças da Grande Vitória vêm aqui na Pai Vitória, uma semana antes da consulta, colher os exames. As crianças de interior, as prefeituras encaminham para a gente o sangue. Então, quando essas crianças chegam para o atendimento, o sangue já chegou, já estão com o resultado em mãos. Então, a gente tem uma equipe toda que funciona nesse serviço de follow-up dessas crianças que funciona bem. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora de hiperplasia adrenal, né, Dani? Que também é tão importante. Vamos falar, né? Hiperplasia é muito importante, muito importante, assim como o hipotireoidismo, né? Na questão da endocrinologia, porque se a gente consegue diagnosticar esse bebê o mais rápido possível para evitar o óbito que pode levar, né? Se não for iniciado o tratamento dentro da segunda semana de vida. Então, é muito importante que nós estejamos atentos para essas famílias em que existem casos de bebês que nasceram e morreram logo no primeiro mês, de pais que são consanguíneos, pais primos, né? Aquela criança que nos primeiros 15 dias não estão mamando bem, estão desanimada, estão desidratando, estão com diarreia, estão vomitando. Então, é diagnóstico diferencial de refluxo, é diagnóstico diferencial de outras situações que podem levar a criança a desidratar. Então, muito importante que nós façamos também a recomendação para esse bebê ter do 3º ao 5º dia de vida a oportunidade de fazer o teste do pezinho, evitando não ser descoberto com antecedência para iniciar o tratamento precoce. Essas crianças geralmente não vêm para nós o resultado, nós somos contactadas via maternidades, né? Elas são, normalmente as meninas nascem com uma alteração de genitália. Isso chama atenção para estar entrando em contato com o serviço de endocrinologia, com o nosso serviço aqui da triagem neonatal. E os meninos que são a nossa grande preocupação, porque eles não cursam com alteração de genitália. E às vezes pode demorar um pouco mais a fazer esse diagnóstico diferencial, a pensar na hiperplasia. Né, Cristina? Isso aí. A menina fica mais fácil, né, o diagnóstico da hiperplasia, porque já na sala de parto a gente vê alteração genitália, e aí a equipe normalmente já fica atenta para adiantar o teste do pezinho, e normalmente entra em contato com a gente já passa esse nome para a equipe da PAI, isso a gente já facilita bastante. Mas os meninos que não vão ter alteração de genitália, é importante que façam, né, o teste do pezinho para que a gente chame, então, essa criança para cá. A gente fala com orgulho, né, que desde 2014 a gente começou a triagem para hiperplasia aqui na Pai Vitória e a gente não perdeu nenhum bebê, né, com hiperplasia menino, porque a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e essas crianças, mesmo sendo internadas às vezes no início da perda salina, no início da crise adrenal, a gente consegue já tratar a tempo, né, Dani? É importante a gente falar que mesmo a criança internada em maternidade, a gente consegue fazer todo esse apoio ao pediatra. Então, eu ou Daniela entramos em contato com a maternidade, dizendo que tem um bebê ou que algum bebê triado naquela região teve alteração. E aí a gente dá todo o apoio ao pediatra no que diz respeito às dosagens, da medicação que precisa ser dada, como fazer a transição da via venosa para a via oral, e até que esse bebê possa ter alta e vir aqui para a PAI. Sim. Durante a pandemia, nós criamos um grupo de WhatsApp com essas famílias, pensando, né, se esses bebês tiverem alguma alteração de questão mesmo de começar a iniciar com vômito, desidratação, para que essas crianças estejam mais próximas de nós, evitando que vá até o pronto atendimento por conta dessa situação toda de coronavírus. Né? E isso nos coloca bem mais próximos dessas famílias e com tranquilidade para que nada de ruim possa acontecer com os nossos bebês, né, Cristina? Isso foi bem bacana. A gente recebeu algumas perguntas, né, em relação
a questão da hiperplasia adrenal nas meninas, né, principalmente que nascem com genitálias alteradas, com ambiguidade genital, clitoromegalia, ou às vezes até uma genitália bem masculinizada. E é importante a gente reforçar, né, Dani, a questão de não registrar essas crianças com genitália ambígua antes que a gente consiga fazer o diagnóstico. E quando essas meninas com genitália ambígua têm hiperplasia adrenal, isso acaba ficando mais fácil, porque a gente tem o resultado na mão. E aí a gente já orienta o hospital a colher o cariótipo, a fazer os exames e a gente já consegue liberar esses registros, né, dessas meninas. Sim, porque depois para voltar, né, para voltar a registrar, existem várias burocracias e isso pode atrasar a vida desse bebê. Né? A gente tem bebês aqui que ainda nem tem um nome de menina, justamente por essa questão de se apressar para o registro. Importante esperar o resultado do cariótipo, muito bem lembrado. Esperar esse resultado e que o pediatra, então, tranquilize essa família de que o tempo não vai ser tão importante nesse momento, que a gente precisa realmente esperar um pouquinho para que faça esse registro. Os colegas têm perguntado aqui em relação aos prematuros, aos falsos negativos e aos falsos positivos. Né? Vamos falar um pouquinho dos falsos positivos para hiperplasia nos prematuros. É isso aí. Então, a questão da prematuridade, os bebês PIGs, aqueles bebês que sofreram um estresse muito grande pré-natal, ali no período perinatal, esses bebês vão ter os níveis, né, de 17-hidroxi mais alto. Então, realmente, nós precisamos de recoletar também, fazer uma nova coleta dias depois. Né? É importante também a questão dos falsos negativos, aquelas mães que fazem uso, justamente por conta de saber que o bebê vai nascer um pouco mais cedo, fazem uso de corticoide. Então, esses bebês podem nascer, né, com um falso negativo, assim como aqueles bebês que fazem uso do corticoide por nascer com um grave risco de vida, então também faz a questão do falso negativo. Então, por isso, pensando nisso, os valores de referência da triagem neonatal para esses bebês levem em conta o peso, também leva em conta o número de horas. Se é abaixo de 1.500 gramas, esse bebê nasce entre 1.500 e 2.000, entre 2.000 e 2.500 e acima de 2.500, né? Com abaixo ou mais de 72 horas. Então, isso tudo, nós aqui temos os valores de referência para esse tipo de situação. O que ajudou em muito, logo depois da triagem natal, ajudou em muito a diminuir o número de bebês reconvocados para o serviço, né? Para repetir o exame. Então, valeu muito a pena. É importante lembrar que, nesses casos, às vezes o pediatra fica um pouco ansioso nas meninas prematuras que não têm alteração de genitália e que vêm com 17-hidroxi alterado. Então, assim, o que a gente fala? Se não tem genitália ambígua na menina, é muito pouco provável que ela tenha uma hiperplasia adrenal grave, forma clássica. Ela pode até ter uma forma críptica que a gente não vai ter que tratar nesse momento. Então, meninas com genitálias normais, com 17-hidroxi um pouquinho elevadas na prematuridade, a gente pode ficar um pouco tranquilo, repetir com calma. A gente fica mais apavorada no menino mesmo, porque no menino, como não tem exame físico sugestivo, aí a gente fica mais preocupada e acaba correndo mais atrás desse menino. A gente fica bem tranquila e feliz de saber que a gente tem conseguido receber essas crianças aqui, né? Ou presencialmente, ou via contato com colegas pediatras do interior, muitas vezes, que a gente consegue fazer esses contatos diários para saber como é que estão esses bebês e que a gente tem tido bastante sucesso e que a equipe toda, junto com a educação dessas famílias, a gente não tem muitas internações depois do diagnóstico desses bebês nossos de hiperplasia, né, Dani? Exatamente. Assim, é importante lembrar também que 95% dos casos de hiperplasia está relacionado com a deficiência da 21-hidroxilase, né, Cris? Então, a 17-hidroxi tem que vir alterada nesses casos. Ela vem alta. Porque às vezes a gente é chamado por questões de androstenediona alta, testosterona alta, e com a 17-hidroxi normal. Então, essas crianças com a 17-hidroxi normal, 95% de chance de ser hiperplasia não existe. Exatamente. Né? Precisa de ter a 17-hidroxi alterada. 5% são casos de 11-desoxycortisol, mas é muito mais difícil da gente encontrar. A nossa incidência de hiperplasia, que gira em torno de 1 para 13 mil bebês nascidos
Então, uma incidência considerada bem normal em relação ao Brasil, em relação ao mundo, né? E é importante os pediatras saberem dessa alteração da 17 growth. Tá? E nos meninos, é comum já haver ali aumento de testosterona e androstenediona no período perinatal. Então, não é uma alteração que se deve preocupar, achar que isso está relacionado com hiperplasia, porque já é esperado, e isso começa a baixar em torno, né, do 4º, 5º mês de vida. Né, Cris? É isso aí. A gente está à disposição, então, aqui na Pai Vitória. A Pai Vitória tem todo um esquema, o site da Pai, os telefones aqui do serviço de triagem estão à disposição para colegas pediatras, endocrinologistas que tenham dúvida, que estejam no interior, que queiram fazer um contato com a gente. A gente se coloca à disposição também no auxílio às crianças internadas em UTINs para discutir o caso, para ajudar na titulação da dose, né? Isso é importante. Essas crianças podem ter vida normal, né? A gente está vendo o pessoal perguntar. Elas têm vida completamente normal. É claro que dependendo do grau de ambiguidade genital, essas crianças vão ter que passar por cirurgias e a gente tem tentado cada vez mais um contato super direto com os cirurgiões pediátricos do Hospital Infantil de Vitória, né? Que a Daniela trabalha lá na equipe do Hospital Infantil. Elas vão ter que ser submetidas a várias cirurgias por conta da genitália, não é só uma. E essas cirurgias devem ser iniciadas o mais precoce possível, dentro do 1º ano de vida, né? E aos poucos, à medida que elas forem crescendo. Uma coisa que preocupa muito a família é quando essa criança entra para a creche, né? Por questão dessa alteração. E a gente orienta muito a essas famílias a questão de ter o acolhimento também pelo serviço de psicologia. Porque realmente é muito difícil você ter uma criança numa situação dessa. Então, precisa de ter esse acolhimento, não só do nosso serviço, como também do serviço de psicologia. E essa espera por essa cirurgia, a gente sabe que angustia muito essas famílias, mas que aos poucos isso vai se resolvendo. Né? À medida que eles vão ficando tranquilos, né? A gente acaba conseguindo aqui com a equipe tranquilizar essas mães. Elas sabem que elas têm o nosso contato, como a Daniela falou, a gente tem grupo de WhatsApp para pacientes com hiperplasia, a gente orienta pediatras caso essa criança passe mal, precise internar, precise ser submetida a qualquer tipo de procedimento, a gente orienta. E eu gostaria de reforçar um pouquinho, por que não coletar o teste do pezinho em bebês saudáveis em maternidade, né? Por que a gente fala que não tem essa necessidade? Porque na grande maioria das vezes esse bebê tem alta da maternidade com 48 horas de vida. E coletar teste do pezinho com menos de 48 horas de vida, a gente pode ter falso positivo, principalmente, em relação a algumas patologias, mas também falsos negativos, né? Então é importante que a gente espere esse período de coletar no 3º dia, entre o 3º e o 5º dia. Não vamos coletar também muito depois do 5º, porque se a gente vai demorar mais a trazer esse resultado para cá e demorar mais a ter esse bebê na nossa mão, em caso, por exemplo, de hipotiroidismo, que ele precisa ser tratado também precocemente. Isso aí. Então, essas crianças com hiperplasia, elas vêm aqui nos primeiros 6 meses, todos os meses, a gente vai reajustando as doses hormonais, né, Cristina? Até 6 meses. Depois de 6 meses, a gente passa um pouco esse atendimento para cada 2 meses. E depois de 1 ano, de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Porque esse atendimento tem que ser feito, assim, bem justo por conta das questões do peso, né? Por conta das orientações do sal, como elas são crianças, a maioria são crianças perdedoras de sal, então a gente não orienta só a questão da ingestão dos hormônios, da hidrocortisona e da fludrocortisona, mas também a questão do sal, né? A gente substitui, a gente complementa o sal, às vezes na mamadeira, depende do bebê, às vezes fora, e esse sal vai diminuindo à medida que esse bebê vai crescendo, lá com 6 meses começa a se alimentar de forma adequada, e aí, então esse acompanhamento tem que ser feito bem de perto, né? E a gente consegue... Durante a pandemia, estão perguntando, né, Dani, que durante a pandemia, como fazer para coletar o teste do pezinho? Todo município tem um posto de atendimento liberado para coleta de teste do pezinho. Às vezes não é o mais próximo da sua casa,
mas vai ter um posto de atendimento, vai ter uma unidade de saúde pronta para colher esse teste do pezinho em todos os municípios do Espírito Santo. E a partir da coleta, esses bebês vão vir para cá. Falando um pouquinho de coleta, é importante lembrar o seguinte: as unidades de saúde são treinadas pela Pai Vitória, pelo nosso serviço de triagem, para como coletar esses exames, né, da maneira correta, e são também informadas de que todo bebê, eles precisam anotar no papel do teste do pezinho se tem alguma peculiaridade. Como, por exemplo, como a Daniela falou, se a mãe usou corticoide no final da gestação, principalmente para aquele, pensando no bebê da hiperplasia, se essa mãe tem hipotireoidismo, isso são coisas que às vezes se perguntam durante a coleta do teste do pezinho e que a gente gosta de ter anotado no cartão, porque facilita a gente no nosso recall aqui da PAI. Tô vendo uma pergunta aqui, Cris, a respeito do jejum nos bebês, né? Muitas mães têm mesmo essa dúvida na questão do jejum. O jejum do adulto é de 8 horas, mas o jejum do bebê é ali de 2, 3 horas, né? Então, eu costumo falar com as mães que vêm aqui, que 4 horas da manhã é aquele horário que o bebê começa a resmungar, porque vai querer mamar 4h30. Então, 4 horas já levanta, já dá a levotiroxina, para daqui a 30 minutos, 20, 30 minutos, colocar ali o hormônio à disposição, fazer a reposição hormonal do seu bebê. Então, no caso do bebê, o jejum é de 2, 3 horas mesmo. Né? A Cíntia está perguntando aqui, a doutora Cíntia, se é avisado a mãe o motivo da repetição do exame. Sim, a gente tem todo esse treinamento. Na grande maioria das vezes, quem vai fazer o contato com a família dizendo que o teste do pezinho está alterado, vai explicar o que está acontecendo. Vai explicar que houve uma alteração do teste do pezinho e que ele precisa comparecer aqui à PAI. A gente faz esse treinamento e tenta que as famílias venham já sem aquele estigma de que estou indo à PAI porque meu filho tem um problema genético. Tem mãe que chega aqui passando mal, achando que vai ter um diagnóstico de síndrome, alguma síndrome do bebê. Né? A gente quer desmistificar isso. A gente treina as unidades de saúde para que façam esse acolhimento dessas famílias o mais simples possível. Às vezes a gente não consegue. Às vezes as mães chegam aqui bastante apavoradas. O de hiperplasia adrenal forma perdedores de sal, esse nosso contato já é direto com o hospital. Então, a equipe do hospital já está treinada para isso. Já orienta, né, que é um bebê que realmente não pode ser registrado e que vai ter que vir para o nosso serviço. Algumas vezes, quando é aqui na Grande Vitória, nós podemos ir lá, conversar com essa família, e quando são de maternidades distantes, nós conversamos diretamente com o pediatra que é responsável pela criança, né, que a família orienta. Né? Então, a gente tem toda essa rede de acompanhamento e de ligação para que esses bebês não ficam perdidos. O nosso objetivo é diminuir, né, e melhorar o prognóstico desses bebês. Diminuir o tempo de tratamento e melhorar o prognóstico dos bebês. Né, Cris? A gente tem muita pergunta assim. Por exemplo, às vezes, né, até próprias famílias perguntam: mas eu só recebi meu teste do pezinho quando meu filho já tinha 30 dias. É porque o teste do pezinho veio normal. O teste do pezinho normal, ele vai ser enviado à unidade de saúde, né, onde essa criança colheu, e vai ser enviado com tranquilidade, não tem pressa. Então, normalmente, com 20, 30 dias, essa família vai estar recebendo esse resultado. Agora, o teste do pezinho alterado para qualquer uma das doenças triadas aqui na Pai Vitória, no teste do pezinho do SUS, essas famílias vão ser reconvocadas. Agora, depende muito das informações que foram dadas no teste do pezinho. Então, telefone, endereço, né? As unidades de saúde que vão fazer essa chamada dessas famílias para a gente. Então, pode ter certeza, bebês com testes do pezinho alterados vão ser chamados para cá. Exatamente, vão ser publicados para vir antes de 30 dias de vida, o mais precoce possível, para iniciar o tratamento. Existem 480 postos de coletas responsáveis por fazer esse atendimento inicial com essas famílias para direcionar, caso necessite, para nós aqui que estamos no centro de referência do serviço. Isso aí, né? Isso aí. Outra coisa importante da gente lembrar é que durante a pandemia, né, teve uma nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, emitida pelo Departamento de Endocrinologia, em relação a esses bebês de hiperplasia adrenal.
né? Nós temos que lembrar que esses bebês não fazem doses altas de corticoide e são imunodeprimidos, né? Esses bebês fazem reposição hormonal de um corticoide que eles não produzem, né? Então, por isso que essas crianças têm uma carta de primeiros socorros, vamos dizer assim, uma carta que diz o que tem que ser feito se eles tiverem um estresse leve, um estresse moderado ou um estresse grave, né? Para que essas crianças não precisem entrar num choque de hipovolemia, de desidratação total. Então, nessa nota de alerta da Sociedade de Pediatria, fala que essas crianças não têm maior risco de pegar coronavírus, né? Que elas não são imunodeprimidas. Elas precisam, sim, de tomar cuidados como nós precisamos tomar a questão do coronavírus. Eles perguntam muito, né? Essas crianças podem tomar vacina? É tudo normal, é vida normal. As doenças endocrinológicas criadas pelo teste do pezinho, a gente faz apenas reposição hormonal. A gente vai repor o que a gente não consegue, o que o organismo não está conseguindo produzir. No caso do hipotireoidismo, a gente repõe o hormônio tireoidiano. E no caso da hiperplasia adrenal congênita, a gente está repondo corticoide, mineralocorticoide nos bebês que têm essa necessidade. Então, são doses fisiológicas de reposição e não são doses suprafisiológicas. Seu sinal tá ruim aí, Dani? Eu tive algum problema aqui, mas as meninas aqui... É isso aí, a gente fica feliz de poder falar... Na questão da sociedade de estar aí alertando, né? Como foi importante essa nota de alerta aí da sociedade brasileira. Né? A gente fica feliz de poder falar aqui, né, nesse Junho Lilás. Todo ano a gente faz alguma coisa. Esse ano, como nós estamos nesse período de pandemia, a Pai Vitória decidiu fazer esse treinamento, esse bate-papo como uma live. Eu acho que foi uma experiência bem legal para a gente. Lembrando que na quarta-feira que vem a gente vai ter uma outra live aqui da Pai Vitória, né? Com a doutora Terezinha, a doutora Paula Perim, falando um pouquinho sobre o teste do pezinho ampliado, que é uma dúvida também de muitos pediatras, que as famílias querem fazer um teste mais completo, né? Querem fazer um teste mais específico e mais completo, e a gente acha que isso é importante realmente para quem consegue, quem pode fazer esse teste completo, que cria mais de 50 doenças, e elas vão falar um pouquinho sobre isso também, né? Na quarta-feira, elas vão falar sobre o teste do pezinho ampliado e sobre as imunodeficiências que são triadas nesses testes. Tá me ouvindo, Cris? Tô sim. Tá me ouvindo? Sim, voltou, pode falar. Porque deu um probleminha aqui. Eu não estou te ouvindo. Não, mas a gente está te ouvindo, pode falar, Dani. Pode falar? Tá. Então, assim, eu gostaria de terminar aqui a live. Eu acho que já não tem mais nenhuma pergunta. Parabenizando a PAI, né? Essa instituição que tanto ajuda as pessoas. Gostaria de agradecer também a você, Cris, aqui conosco, né? Esse tempo todo, muito bom. E parabenizar também a direção, toda a nossa equipe de tratamento aqui. Nós somos uma equipe que trabalha com muito amor, né? A Beth como pediatra, o Hélida de medicista, temos a Sâmia, que é nossa assistente, é nossa psicóloga, assistente social, a Kelly, enfim, essa equipe toda que trabalha com muito amor, né? Em relação a esses bebês. A Letícia, que você falou, a nossa endócrina também. E parabenizar a Cristina Bravini, que é a nossa chefe, muito empolgada com o serviço, que nos convidou para fazer essa live. E dizer que a gente espera que tenha respondido todas as perguntas. Quem tiver dúvida ainda, pode colocar lá na PAI, lá no folder, né? Entrar no serviço, que nós vamos responder. Estamos à disposição de todos vocês. E dizer que os bebês agradecem, né? Isso aí. Os bebês agradecem porque é um presente de boas-vindas ao mundo. Saber que está protegido, que a mãe e o pai
estão ali acolhendo, apesar de todo mundo chegar aqui e deu uma agonia de furar o pezinho do bebê, mas esse pezinho é furado por uma boa causa, né? Por amor, e por amor tá valendo tudo, né, Cris? Eu quero... É assim que a gente termina o Junho Lilás. Com muita alegria. A gente quer agradecer, né? Estou vendo tanto colega, tanto amigo aqui entrando, né? Ex-residentes nossos, do incentivo da UFES, pessoal de todo o estado, amigos de triagem neonatal de outros estados aqui com a gente também. E é isso aí, a gente vai tentar deixar essa live gravada, né? Porque a gente está engatinhando nisso, a gente não sabe fazer live, a gente tocou essa ideia aqui da PAI, eu acho que foi legal, a gente vai tentar deixar gravado. E aí as perguntas vocês podem fazer e a gente vai tentar responder. Acho que tá bom, né? Nós já estamos acabando. E obrigada pela presença de vocês. E obrigada, Dani, por essa parceria aí de tantos anos. Isso aí. A gente caminhando junto aqui na PAI. Ah, gente, a gente quis, né, tentar fazer uma coisa que a gente não conseguiu. A gente tentou colocar o PicPay da PAI aqui na live, mas a gente não conseguiu. Então, relembrando, a PAI é uma instituição filantrópica e a gente sempre tem ajuda da sociedade, doações. Então, quem quiser ajudar a PAI, que não é só triagem neonatal, que tem um trabalho fantástico há muitos anos com outras crianças, a gente conta com o apoio também dessas doações da sociedade aí. Tá bom? Bom dia, obrigada. Estamos à disposição sempre. É isso aí. Vamos doar, né? Porque quem doa é um gesto de amor, né? E a PAI agradece e nós também. Valeu, minha companheira de vida, minha companheira de trabalho. Foi muito bom. Um beijo para todos vocês. Obrigada, gente. Então, por aqui a gente... Tchau, tchau.